Ó, você que nos acompanha aqui no Nota de Rodapé, mais uma segunda-feira aqui na Rádio Antena Zero, mais um programa, eu sou Jonathan Portela. E antes de falar do nosso convidado, só alguns recados para vocês. Caso você não esteja assistindo essa entrevista no YouTube, esteja ouvindo na rádio, para de ser preguiçoso, abre uma aba aí no seu computador, vai lá no YouTube, procura nosso canal Nota de Rodapé, vamos parar com essa relação abusiva que vocês estão tendo comigo e se inscrever no nosso canal. A gente passou há pouco tempo dos 1.000 inscritos, e eu não sei vocês, mas estou mirando o Felipe Neto já. Então, é isso aí, gente. Vamos que vamos. No Instagram também, a gente sempre está sorteando livro, fazendo divulgação de vários eventos ligados à história, ciências sociais, filosofia, divulgando o pessoal também. Também bacana vocês acompanharem e estar por dentro se você gosta de história, você gosta de ciências humanas de forma geral. Eu estou aqui com um cara muito especial, um cara muito bacana, que eu conheci há pouco tempo, que é o Daniel Gomes de Carvalho, que ele é professor de História Moderna na Universidade de Brasília, um dos apresentadores do canal Se Liga Nessa História, apresentador do podcast História Pirata e o maior especialista da Zona Sul de Brasília sobre Thomas Paine. Eu estou aqui, então, com ele. Tudo bom, Daniel? Tudo tranquilo? Ô, Jonathan, boa tarde, né, para você, ou bom dia, boa noite, não sei que horário que o pessoal vai estar assistindo a gente, o pessoal vai estar escutando a gente. É um prazer enorme estar aqui de novo, né? A gente teve a oportunidade há pouco tempo atrás de nos reunirmos e discutir com o Harvey Kay, né, o especialista lá de Wisconsin, sobre o Thomas Paine. Só corrigiria porque eu moro na Asa Norte de Brasília, então sou o maior especialista da Zona Norte de Brasília. Na Asa Norte. Mas lá você é o maior especialista. Eu acredito que ali no campo da Asa Norte, ninguém saiba mais do que eu sobre a obra, o pensamento, a trajetória de Thomas Paine. Uma verdadeira autoridade. Possivelmente vocês vão assistir em breve a nossa entrevista, bem, só para quem está inscrito no canal do YouTube, nossa entrevista com o historiador Harvey Kay, historiador norte-americano, uma figura bem importante para a historiografia. E o Daniel, ele estava na bancada, né, que fez a entrevista. Como foi conversar com o Harvey Kay? É uma pessoa muito animada, né? Você começou, na verdade, uma entrevista com ele vários dias antes pelo Twitter, né? E a gente, às vezes, aqui no Brasil, né, o que é uma bobagem, às vezes a gente alimenta um estereótipo, né, do pesquisador estrangeiro, como aquele cara que quer ser chamado só de Sir, ou algo do tipo, mas na verdade ele é alguém bastante aberto, bastante informal, e eu fiquei bastante surpreso, né, porque eu já tinha lido os trabalhos dele por meu doutorado, e fiquei surpreso quando ele veio até mim conversar sobre o Thomas Paine, super animado, puxar assunto, né, e eu já, assim, eu todo nervoso, com medo de errar alguma coisa no inglês, de escrever tudo certinho, de falar tudo certinho, e ele, ao contrário, falando de maneira informal. Então, assim, foi de fato uma entrevista bastante proveitosa. Eu acho que o ouvinte, ou quem assiste aqui, né, o programa no YouTube, vai ter um grande proveito dessa entrevista, né, independente se foi historiador ou não. Eu acho que ele falou muitas coisas interessantes, não só sobre história, mas também sobre a carreira dele, também muitas histórias engraçadas, né, sobre o Hobsbawm, sobre o Christopher Teve Hill, uma muita hora que a fofoquinha. entrevista virou uma conversa de bar, né? Sim, eu acho que por isso que ela foi uma entrevista legal, né? Era algo que a gente não esperava, não sei você. Eu esperava mais uma coisa formal, e foi o contrário disso para nossa felicidade, né? Sim, sim, completamente. Bom, a gente tem muita coisa para falar. Eu queria bastante falar sobre o Thomas Paine, de onde surgiu esse seu interesse sobre ele, falar sobre seus projetos, sobre precisamente o trabalho de um historiador público, do intelectual público, você que tem podcast, trabalha num canal que tem mais de 1 milhão de inscritos. Mas eu queria falar sobre o pequeno Danielzinho, criança. Queria falar o seguinte: você é de São Paulo, você é de São Paulo mesmo, você nasceu em São Paulo, e eu queria entender como é que na tua infância e durante a sua adolescência surgiu o interesse de você ir querer fazer uma faculdade de história. Como é que o que teve na tua vida que te ocasionou isso? Bom, eu nasci aqui em São Paulo, mesmo, na região do Campo Limpo, fui batizado na igreja do Largo 13, aqui perto. No momento, eu estou aqui na casa da minha mãe, em São Paulo, em Santo Amaro, né, onde ela mora. Estou aqui refugiado nesse período de quarentena. E eu sempre gosto de citar uma passagem do Nietzsche, que eu acho que tem muito a ver com a minha resposta a essa pergunta, que é o momento lá no livro Para Além do Bem e do Mal, que é o meu livro preferido do Nietzsche,
E é um momento lá que o Nietzsche diz assim, mais ou menos assim, o ouvinte me perdoa se eu trocar alguma palavra. O Nietzsche diz, a maturidade da criança, a maturidade, não, diz assim, a maturidade, isso consiste em ter a seriedade que se tinha ao brincar quando se era criança. O homem maduro é o homem que age com a mesma seriedade que ele agia ao brincar quando criança. Eu acho essa frase do Nietzsche maravilhosa. E ela inverte um pouco esse senso comum, né, de que o adulto é superior à criança. Quando eu dava aula no cursinho pré-vestibular, antes de ir para a universidade, eu lembro de falar assim para os meus alunos, ao citar essa frase, eu falava assim, imagina se você estudasse para o vestibular com a mesma compenetração que você brincava de carrinho, de boneca, seja lá o que você brincava na sua infância. Certamente você seria primeiro lugar em todos os vestibulares, né? Então, a criança tem algo a ver, né, com totalmente concentrado, algo a ver com saber viver totalmente no presente, né? De se colocar totalmente nesse modo. E por que eu tô falando disso? Porque eu acho, pessoalmente, eu sei que é a experiência de muita gente também, que o meu interesse pela história nasceu não das leituras, nasceu não de uma coisa séria, entre aspas, mas do próprio universo lúdico, né? De filme, de seriado, de desenho, sobretudo de brinquedos, de bonecos. Eu acho que é a partir disso que eu comecei a pensar em história, ludicamente. E a partir disso eu comecei a me interessar, aí sim, pelas coisas mais serionas. Começar a ler os primeiros livros, revistas, documentários. Então, eu vejo na minha trajetória pessoal, do pequeno Danielzinho, uma coisa lúdica na origem dessas coisas sérias, né? E justamente para dizer que essa separação entre o lúdico e o sério não é uma separação muito inteligente, muito correta, tá? Para voltar a essa frase do Nietzsche. Então foi a partir dessas coisas que eu comecei a me interessar, a ler revistas, a ler livros, e aí como também é bem comum, alguns professores que eu tive aí no ensino básico, no ensino médio, que foram mostrando para mim que ser professor talvez não fosse uma coisa tão chata, e eu decidi ser historiador, antes de tudo, para ser professor. Né? Isso é uma coisa, inclusive, que o Harvey Kay falou para a gente, né? E eu me identifiquei bastante. Para mim, ser professor veio antes de ser historiador. Né? Para mim, inclusive até hoje, as aulas acabam sendo a célula mãe dos artigos, por exemplo. Né? Agora, a gente estava conversando antes da entrevista, eu estou preparando agora, hoje, uma aula que eu vou dar sobre o que é história intelectual, sobre a história da história intelectual, e eu escolhi dar essa aula para, a partir dela, fazer um artigo, e não o inverso. Né? Então, eu sei que muitos historiadores, eu vi recentemente também a Lynn Hunt comentando que aquele livro clássico dela, eu não sei se é um clássico já, mas é bastante lido, A Invenção dos Direitos Humanos, dela falando que ela fez esse livro a partir das aulas dela também. Né? Então, foi a partir disso que eu me vi como professor, que eu comecei a me pensar como professor de história, tendo sempre origem lá no lúdico. Tá? Isso é sempre uma dica aí, né, para pais que estejam nos ouvindo, pessoas que têm filhos pequenos. Se o seu filho está lendo um livro infantil, né, O Pequeno Príncipe, Harry Potter, ou seja lá o que for, não reprima, né, porque às vezes esses livros, que podem parecer bobos ou qualquer coisa do tipo, são exatamente a porta, a ponte, para ele continuar e se desenvolver na vida intelectual, né, daí por diante, né, isso é uma coisa muito importante, eu acho. Não sei se eu esclareci a pergunta. Pô, eu quase chorei aqui, cara. Pô, não, esclareceu bastante. É engraçado, né, você falar esse lance do lúdico, né, porque eu acho que, de certa forma, todo mundo passa por uma certa romantização da carreira antes, de fato, de entrar nela, né? Eu tive um choque muito grande quando entrei na graduação e vi o que, de fato, um historiador fazia. Algo que eu estou no doutorado, estou tentando descobrir até hoje. Mas assim, é um quebra. Tipo, quando você entra na graduação, você não teve um choque, assim, de talvez quebrar essa ideia do lúdico e encarar a vida real sei lá, que é fonte, analisar documentação, bibliografia, fichamento, orientador carrasco. Não estou falando que o Modesto Florezano era, mas a gente já pode falar mal dele daqui a pouco, mas antes eu queria que você falasse disso. Não, eu acho que é bem legal, porque aí a gente entra numa segunda fase, né? Porque justamente quando eu era adolescente, e com certeza também foi o seu caso, a gente não tinha internet a cabo eu tinha internet de escada, a gente estava nos rudimentos. Então, meu acesso à história, obviamente, não era pela internet, era muito por aquelas revistas, né, de banca, que eu sempre juntava dinheiro para comprar, Aventuras na História, Desvendando a História, enfim, tinha várias
que hoje não sei se nem se existem ainda a maioria delas, a maioria imagino que tenha se convertido em site, inclusive, né, ou páginas, ou YouTube, esse tipo de coisa. Então, justamente quando a gente entra na faculdade, é esse choque, né, que você tem que mudar a sua maneira de conceber a história. E aqui o ensino médio brasileiro, ele tem aquela coisa que é rara no mundo hoje, né, que não é mais tão comum como já foi, de tentar fazer um passeio geral pela história, né, do professor te dá a impressão de que ele está falando de tudo um pouco, embora não esteja, embora ele esteja ignorando a África, embora ele esteja ignorando a maior parte da Ásia, a gente sai da escola com aquela impressão de que a gente aprendeu de tudo um pouco, e a gente espera que a faculdade vai ser o quê? Uma exposição de tudo um pouco, só que mais aprofundada, e não é isso, né, que é a faculdade, que deve ser a faculdade, né, inclusive, um aluno meu me falou esses dias, né, quando eu comecei meu curso de História Moderna 2, por que eu não ia falar da Dinamarca no meu curso? Se era porque eu não gostava da Dinamarca, porque eu ignorava a Dinamarca, e por que eu ia falar tão pouco dela só quando eu falasse ali da Guerra dos 30 Anos, daquela parte? E eu falei para ele, não é por não gostar ou por ignorar, é justamente porque eu não sei a língua deles, porque eu estudei muito pouco eles. Falar sobre a história dinamarquesa, alguém que não sabe quase nada, sabe muito pouco sobre isso, seria um desrespeito à história dinamarquesa, né? Aí esse meu aluno falou assim, professor, mas a gente está aqui na faculdade de História, a função disso aqui não é ter de tudo um pouco, estudar de tudo um pouco. E eu falei para ele, de maneira alguma. A função aqui, na faculdade, na graduação, é fazer você pensar a história. Você aprender a ler um texto, aprender a analisar um documento, para que então você possa, se quiser, ir estudar Dinamarca depois. Depois você tem um tempo, o resto da vida, para estudar sozinho, né? Não acho aquilo, né, que eu vi aquele estudioso de mitologia, o Joseph Campbell, uma vez falando, que ele acha que a época da graduação tem que ser uma época que você se isola do mundo para se concentrar lá nas suas discussões. Seria até gostoso fazer isso, mas também não acho que seja por aí, né, a graduação. Mas, de fato, foi um grande choque quando eu descobri que, na verdade, a grande função ali da graduação, eu fiz na USP, né, na Universidade de São Paulo, a graduação, que a grande ideia ali era pensar o que é história, as metodologias, as diversas abordagens, para que, então, se eu for ler sobre o que eu quiser, que eu saiba ler aqueles textos, né? Eu acho que é um sentimento bastante comum quando a gente entra na graduação, que a gente entra e fala, nossa, eu não sabia ler, e agora eu sei ler, né? Quer dizer, não saber ler, não saber fazer a leitura específica, que é a leitura científica, né? A leitura acadêmica, você achar num texto a tese, os argumentos, eu acho que é por aí, e de fato esse choque então existe, né? Uhum. Agora uma questão, antes da gente falar já um pouco da tua pesquisa, e isso me traz muita curiosidade. Você hoje é professor universitário, tem um cargo na Universidade de Brasília, mas não largou um conteúdo no YouTube voltado para o grande público. E eu estou fazendo exatamente a questão por esse meio, porque existe um certo elitismo na academia, de que você tem que ser aquela pessoa que usa monóculo, gravata borboleta, fala mesóclise e cita, enfim, autores húngaros do século XIX. E a questão é que eu, pelo menos, quando iniciei o projeto Nota de Rodapé, era de uma questão para mim de que a gente tem um problema muito sério de comunicação entre a academia e a sociedade. Claro que existem todas as questões do sucateamento da educação, dos interesses da iniciativa privada de que, de fato, talvez as pessoas advindas do ensino público não consigam captar a mensagem ou não consigam entender o que se é produzido na academia. Mas também existe uma falha nossa de se comunicar. Eu acho que as eleições de 2018 são bem sintomáticas em relação a isso. Eu queria saber de você, se você enfrenta um certo preconceito acadêmico por se dedicar a um papel mais público do historiador, e quando eu falo papel mais público, não necessariamente daquele intelectual romantizado, mas de alguém que vai falar com adolescente, de alguém que vai falar de uma maneira muito mais fácil, muito mais comunicativa. Você enfrenta esse tipo de preconceito e qual que você vê, e quanto que você vê a importância disso na sua formação como historiador? É muito legal, eu gosto muito dessa pergunta, e eu acho que tem muitas coisas aí que a gente pode abordar, que a gente pode explorar, né? O primeiro de tudo, assim, antes de eu começar a falar sobre isso, o fato que foi uma surpresa para mim também, entrar na UNB e não sofrer esse preconceito. Ou pelo menos se eu sofri, eu não descobri, né? O que é a mesma coisa que não sofrer do ponto de vista pessoal, né? Eu achei que poderia haver esse tipo de coisa, mas pelo contrário,
eu tenho visto bastante suporte, e mais do que isso, vários professores pedindo para participar. Falou, Daniel, deixa eu participar lá do seu podcast, vamos fazer uma coisa junto. E no caso específico dos meus colegas da UNB, eu vejo neles, como você falou muito bem, uma percepção de 2008 para cá, justamente de que eles precisam se comunicar com o público, né? Eu falei 2008, né? Mas quis dizer das eleições para cá, né? Há uma perspectiva das eleições para cá que eles viram, né? Que é preciso a gente dialogar com o público, senão a gente vai acabar sendo engolido, né? Por essa maré de fake news, de opineiros, de pessoas muito complicadas querendo falar sobre história e nos contestar sem nenhuma base, enfim. Eu acho que essas eleições, que são reflexo de algo maior que tem acontecido no Brasil e no mundo, despertou muita gente na academia, tanto que a gente tem visto, né? Gente de várias universidades produzindo podcasts, criando página no Instagram. Então, eu acho, talvez eu esteja sendo otimista aqui, mas olhando as pessoas ao meu redor, eu acho que a gente deu uma acordada, né, ultimamente. No caso da UNB, por exemplo, eu fui precedido pelo Bruno Leal, né, que era alguém que eu já conhecia antes, que tem o site Café História, que é um dos sites mais antigos, né, de divulgação científica no Brasil. Sim. E ele entrou na UNB mais ou menos 1 ou 2 anos antes de mim, né? Então eles já estavam acostumados a ter um professor blogueiro lá, que tem site, que tem podcast, e fui muito bem recebido. Eu acho que tem muitas coisas importantes aí, né? Primeiro, assim, pessoalmente, falando agora do meu sentimento mesmo em relação a isso. Eu acho muito estranho, mas é um sentimento meu, não estou dizendo que isso tem que ser uma regra, que todos têm que fazer isso. Mas para mim é muito estranho ficar estudando, ficar escrevendo, ficar produzindo coisas para não serem lidas, né? Para não serem vistas, para não serem escutadas. Quando eu escrevo um texto que eu acho que está legal, que eu acho que está minimamente, que contribui minimamente para o debate, eu quero muito que esse texto seja lido, né? Então, para mim, não faz sentido separar ensino e pesquisa. E eu lembro na graduação, quando eu fiz graduação em História, o Eduardo Natalino, né, o professor que deu História da América para mim, eu lembro que ele falou isso, foi a primeira vez que eu escutei isso, lá eu tinha 17 anos, isso me marcou muito, né? Por que ensino e pesquisa devem ser coisas separadas? É claro que ensino e pesquisa são linguagens distintas, são propósitos distintos, mas não precisam ser coisas desunidas. O que eu quero dizer? O professor de ensino médio, de ensino básico, quando ele for ensinar história, ele não precisa ensinar conteúdos errados. Né? Ele pode ensinar algo que está mais de acordo com o que está sendo produzido pela academia. É claro que a linguagem não é a mesma, os propósitos não são o mesmo, um está formando historiador, o outro não, mas eu não acho, que eu já ouvi muitas vezes, assim, em escolas que eu dei aula de ensino médio, que eu tenho que ensinar errado, que eu tinha que reproduzir a apostila, eu nunca vi sentido nisso. Né? Sei lá, eu aprendia na faculdade que o Código de Hammurabi não era um código de leis e não era o primeiro da história, aí eu ia dar aula e estava escrito que era na apostila, e os meus coordenadores nas escolas diziam que eu tinha que ensinar o que está na apostila. Isso não fazia sentido. Para mim, a criança conseguiria entender perfeitamente se eu falasse que não é o primeiro. Então, eu não acho que as coisas têm que estar separadas, ensino e pesquisa. Na verdade, eu acho que uma coisa enche a outra de significado. Né? Eu acho que a pesquisa ganha mais significado se ela for difundida, se houver divulgação, se houver diálogo, e o ensino faz muito mais sentido se ele estiver de acordo com a produção científica. Se eu estiver ensinando algo completamente descompassado, aquele conteúdo final que a gente está colocando ali perde um pouco o significado. Né? É claro que eu não acho que todos os historiadores tenham que fazer divulgação científica, de maneira alguma. Eu não acho também que as teses, dissertações, elas têm que ser lidas por todos, ou elas têm que ter uma linguagem acessível. Tá? Isso também eu não acho. Inclusive, eu estou aqui lembrando de uma matéria muito ruim da Folha de São Paulo, escrita pelo Leandro Narlock, né, o autor dos Guias Politicamente Incorretos, de todas as coisas aí. E aí o Leandro Narlock... Oi? Saudades. Saudades, que você já teve a oportunidade aí de dialogar. Ah, sim. Nossa, mas eu não quero falar disso. pode falar. Então, quando você falou que era uma Narlock... matéria da Folha de São Paulo, você nem precisava ter falado que era ruim, acho que já estava implícito. O Leandro Narlock, nesse texto, eu lembro que ele pegou não sei se era uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado aleatória, colocou lá no site da Folha de São Paulo e falou: olha, que escrita difícil, isso nunca vai ser lido. Quer dizer, ele não entendeu que uma dissertação, uma tese, ela tem como objetivo ali contribuir para a evolução do conhecimento científico. Então, ela é escrita para os pares. Se ela tiver uma linguagem acessível, legal, mas não é esse o objetivo dela. Ela é escrita para os pares, ela é escrita para que haja um progresso do conhecimento científico, né? Para que nós
repensemos, pensemos, ou colocar coisas novas, ela não é feita para ser lida por todos. Tá? E é curioso, né? Porque ninguém aqui cobra que um doutorado em física seja acessível. Mas é engraçado cobrarem que um doutorado em história seja acessível. Então não é a função dos artigos científicos e das teses ser acessíveis. Agora, essas pessoas que produzem artigo, tese, seria legal que algumas delas produzissem também coisas para pessoas que estão fora da academia. Traduzissem, embora a ideia de tradução não seja muito boa, né? Porque na verdade é só uma outra linguagem, mas desenvolvessem uma outra linguagem para pessoas fora da academia, tornassem aquele conhecimento acessível e mostrassem como ele é importante. Eu acho que isso sim é válido. E é isso, bom, e resumindo, né? Esse é o ponto que eu quero chegar, é isso que eu tento fazer pelo canal do YouTube, pelo podcast, por esse tipo de entrevista que eu adoro participar, que eu fico sempre muito feliz. E é claro que corremos riscos, né? E aí eu tô falando, por exemplo, de um vídeo que eu lancei 2 semanas atrás, no Se Liga Nessa História, sobre o Bakunin. E o vídeo foi baseado num livro, eu li o livro do Bakunin, fiz o vídeo, mas tem lá um engano, uma coisa que eu percebi lá que não estava correta nos 30 minutos de vídeo. E é isso que a gente que tá mais, que se expõe mais, que fala mais, que participa mais de coisas, a gente tem esse perigo, a gente, inevitavelmente, a gente vai cometer equívocos ali ou aqui, se a gente está falando de mais coisas, se a gente está escrevendo mais. E, bom, eu particularmente fico muito inseguro em relação a isso, né? Eu tento sempre me precaver, me prevenir, para evitar esses equívocos ali, conversar com especialistas sempre, mas inevitavelmente a gente comete alguns. Né? Mas voltando à pergunta, mesmo havendo esses equívocos, tendo consciência deles, em nenhum momento eu senti, por parte dos meus pares, meus colegas na universidade, algum preconceito em relação a isso. Eu escrevi um livro paradidático recentemente, né, de história intelectual, chamado Filosofia para Mortais, que é uma expressão que tem a ver com a ideia do Spinoza, e justamente eu fiquei super inseguro, eu falei, nossa, o pessoal vai olhar, vai ler, e vai falar que, não, que absurdo, ele está escrevendo numa linguagem tão simples, mas é o contrário, né, o pessoal que veio falar comigo falou, poxa, legal, e o elogio que eles fizeram é que o livro é honesto, né, que eu abro o livro, eu acho que essa é a grande importância, essa é uma coisa que quem trabalha com história pública tem que saber fazer, né, a coisa da honestidade, dizer, ó, esse é um livro, eu estou tratando de temas de forma simplificada, mas para ser acessível, tentando ser honesto também. Eu acho que essa é uma lição importante. E bacana que você falou do livro, porque eu já ia citá-lo. Você escreveu esse livro que se chama Filosofia para Mortais, e que, enfim, fala um pouco dele, qual que era o objetivo público, como você já está adiantando um pouco, mas um pouco sobre a recepção dele também. E enfim, teve uma galera aí já que fez vídeo falando sobre o livro, né? Já teve um pessoal aí que comentou sobre. Ah, sim, tem a Natasha, né, do canal Redebunhando, fez um vídeo bastante legal sobre, né, bastante generoso sobre o livro. Eu estou muito feliz, mas vou explicar um pouco de como eu concebi, né? A princípio, devido ao canal no YouTube ter muitos acessos, a HarperCollins, a editora, me procurou e deu a ideia de eu fazer um livro, né? E aí, justamente, eu compus o livro eu escrevi o livro ao longo de 2 anos, né? E foi exatamente nessa minha passagem, né, de professor de ensino médio, momento que eu havia acabado de terminar o doutorado, para o momento que eu fiz o concurso e entrei na Universidade de Brasília. Então, eu escrevi o livro nessa passagem, né? O que foi muito interessante, porque para compor o livro, eu meio que peguei os meus melhores momentos das minhas aulas de ensino médio, né? Eu dei uma passada das minhas aulas de ensino médio, peguei alguns momentos, algumas coisas que eu achava interessante, algumas reflexões ou algumas sacadas didáticas que eu mesmo gostava de fazer e coloquei a maior parte delas no livro, tá? Pegando um tema que é o tema da mortalidade. E aí, por isso que eu falei aqui que o livro tem um substrato espinosista, né? Porque o Spinoza, lá no seu livro Ética, ele tenta explicar que Deus não pode pensar, que Deus não pensa. Como assim Deus não pensa? Deus não pode pensar? Estranho, né? Quando a gente pensa porque a gente é imperfeito. Por exemplo, se eu soubesse tudo de história, eu não pensaria sobre a história, porque eu já sei tudo. O momento que eu sei tudo é o momento que o pensamento cessa. Quando eu trabalho, quando eu estudo Thomas Paine, por exemplo, eu quero que haja uma quantidade de informações ou reflexões que seja equivalente à totalidade do conhecimento sobre Thomas Paine.
Então, todo pensamento, toda filosofia, em última instância, nasce de uma imperfeição, como já está lá no Só Sei Que Nada Sei do Sócrates. E é justamente ao falar sobre isso, o Spinoza vai dizer que Deus não pode pensar, que Deus não pode mudar de ideia, que Deus não tem paixões também, porque todas essas coisas, paixões, pensamentos, sentimentos, são derivados da nossa imperfeição. Né? Spinoza fala que a alegria e a tristeza têm a ver com um aumento de perfeição ou com uma diminuição de perfeição. Né? Sou alegre quando eu estou mais perfeito, sou triste quando eu estou menos perfeito. E ser perfeito para Spinoza é estar em conformidade com a natureza. E estar em conformidade com a natureza é o tal do conatus, né? Do querer existir, do querer ser, da potência. E quando você aumenta o seu querer ser, é quando você está feliz. Né? Quando você diminui esse querer ser, é quando você está triste. E aí ele vai, a partir dessas duas paixões, alegria e tristeza, o Spinoza tira todas as outras, que a gente não precisa entrar aqui. Porque não é a nossa conversa não é sobre o Spinoza especificamente. Mas, se Deus é perfeito, ele não vai ficar triste nem feliz. Se Deus é perfeito, ele não vai mudar de ideia, porque ele já sabe de tudo. Se Deus é perfeito, então, a partir de uma noção de perfeição divina, né, de um Deus que está em todos os lugares, de um Deus que é toda a potência, de um Deus que tem todo o conhecimento, e, portanto, o Deus de Spinoza é a própria natureza, né, como ele fala lá na Ética, Deus sive natura, Deus não pensa. Por isso que o termo é filosofia para mortais, porque eu tento argumentar lá que a filosofia depende da nossa imperfeição, e a nossa imperfeição é diretamente ligada à imortalidade. E aí que eu abro o livro com uma historinha que eu fiz, e já deixo aqui claro que eu me inspirei no Borges, né? O Borges, o escritor espanhol, Borges, né? Tem um conto muito legal chamado O Imortal, né? E eu não posso falar muito, senão vou estragar a leitura, mas tem lá uma sociedade de mortais. E a partir desse conto do Borges, eu tentei escrever ali sobre uma sociedade onde todos são imortais, onde ninguém morre mais. E nessa sociedade não há filosofia. E aí eu tento explicar, usando Spinoza, como a filosofia, o pensamento, é profundamente dependente da nossa condição de mortalidade, da nossa condição de imperfeição. Então é um livro, Filosofia para Mortais, que ele fala sobre vários temas, pegando aí na história do pensamento, na história das ideias, que é o que eu trabalho, e usando essa questão da mortalidade como fio condutor, que une do começo ao fim, né? Eu começo com essa minha adaptação livre do conto do Borges, né? E termino com a música do Audioslave, né? O Like a Stone, que é uma música sobre a morte, né? Sobre um homem diante da morte. E é uma música também que eu, quando tive a minha carreira fracassada de músico, cantava com umas bandas, né? Eu conto isso também no livro. e basicamente esse é o tema, essa é a linha do livro. E a repercussão, assim, está muito melhor do que eu esperava. Eu estava esperando alguns hates, né, algumas críticas mais pesadas, mais incisivas, mas por enquanto nenhuma veio. E eu acho, assim, né, correndo risco, não sei se eu estou sendo pouco humilde ao falar isso, mas eu acho que é porque o livro foi honesto, né? No começo da abertura eu falo o que eu quero e o que eu não quero com o livro. Ó, não é um livro acadêmico, não estou aqui querendo dizer coisas novas, inovar, estou aqui compartilhando com vocês alguns pensamentos simples, algumas ideias que eu tive ao longo das minhas aulas, que eu organizei nesse livrinho. Basicamente isso. Que bacana. Bom, e quem quiser adquirir o livro, está nas melhores casas do ramo, né? Só procurar na internet que vocês encontram. Eu já encomendei o meu aqui. Que infelizmente não vai estar autografado, Obrigado. mas tudo bem. Vou ter que esperar a pandemia acabar para encontrar o Daniel no bar para poder autografar esse livro aí. Daniel, agora vamos voltar um pouquinho mais para a tua vida acadêmica, apesar que eu acho fascinante e interessante essa sua faceta de historiador público. Mas, cara, da onde que surgiu essa relação com o Thomas Paine, que tomou a sua graduação e já te conectou no doutorado? Aliás, você não fez o mestrado, você foi direto para o doutorado. Também conta um pouco disso aí para a direto, gente. Isso. Então, é curioso, né? Voltando ao que a gente estava falando antes do lúdico, né? Ou tem aquela frase do David Hume, filósofo iluminista, o ouvinte aí sabe que como eu estudo o século XVIII, né? Eu penso a partir do século XVIII, às vezes também, preciso até me controlar, às vezes eu exagero. Mas David Hume fala, né? Sobre como a razão, na verdade, nasce das paixões. E eu estava falando para você como eu gosto, antes de tudo, de ser professor e a partir do professor que surge o historiador, né? Então, antes de me encantar pelo Thomas Paine, que obviamente pelo ensino médio eu não conhecia, não sabia quem era, o meu encantamento foi pelo professor Modesto Florenzano, né? Quem teve oportunidade, hoje ele já é aposentado, né? O Modesto Florenzano é um italiano, historiador, que mora no Brasil já há bastante tempo,
e foi professor da Universidade de São Paulo, hoje aposentado, e quem teve aula com ele, é uma coisa meio unânime, todo mundo fala isso, sabe que ele era um grande professor, né, e que ele teve essa trajetória também, ele também foi professor de ensino básico, foi professor do Madureza, né, que era o supletivo antigamente, e depois que ele foi para a universidade, então ele tinha, e ainda tem até os dias de hoje, esse tato. Então, a primeira coisa que eu tive na universidade foi me impressionar com a figura do Modesto Florenzano como professor, né, especialmente com as aulas dele sobre Renascimento, com as aulas dele sobre Reforma Protestante, sobre Lutero, e a princípio eu queria pesquisar o Lutero. Mas aí eu descobri, como a gente, né, José já conversou, Jonathan, que havia uma barreira linguística muito grande, que é ler o alemão do século XVI, né? Ou ler latim também, no caso, e eu não sabia nenhuma das duas coisas, né? Então, eu queria estudar algo em história do pensamento, isso já era bem claro para mim, depois eu descobri o que é a história intelectual, me impressionei muito com Quentin Skinner, com John Pocock, que são para mim ainda referências como historiadores até os dias de hoje. E dentro da área de história intelectual, comecei a vasculhar coisas que, na verdade, eram pouco, ou mal, ou não eram muito exploradas no Brasil. E aí que eu descobri a obra do Thomas Paine. E eu tinha, a princípio, depois eu mudei isso, um grande interesse, eu acho que é até comum em quem é mais jovem, né? Um grande interesse pela religião. Né? E o Thomas Paine tem um texto, que a gente também estava conversando sobre antes da entrevista, o The Age of Reason, né? A Idade da Razão. Não, que você até confundiu com Common Sense, né? Que é o texto mais conhecido do Paine. Mas o Paine tem esse texto, que se tudo der certo, no final do ano eu vou terminar de fazer a tradução, eu vou lançar, chamado A Idade da Razão, que é uma crítica à Bíblia como nunca tinha sido feito antes. Quer dizer, todas as ideias que estão nesse texto, A Idade da Razão, já haviam sido comentadas antes. Tá? Como, por exemplo, em Spinoza. Né? O Spinoza é uma grande presença na obra do Paine, embora o Paine não fale. Eu também demorei para descobrir isso. Mas quando eu li a Ética do Spinoza, eu vi ali a mesma definição de Deus, idêntica à definição que está no Paine, né? Que é Deus como aquele que o poder é igual ao querer. Né? Curioso, né? Ele fala que no ser humano o querer é infinito, mas o poder, obviamente, é limitado pela nossa mortalidade, essas coisas. E em Deus, o querer e o poder são idênticos. Não há diferença entre querer e poder, entre a potência e a realidade, para ser mais específico. Né? E essa definição está em Spinoza, essa definição está em Paine, né? E depois eu descobri que o Paine de fato leu Spinoza, enfim. Mas a partir desse texto do Paine, A Idade da Razão, uma crítica à Bíblia, eu comecei a me interessar. Né? É um texto que ele tenta mostrar por que a Bíblia não é a palavra de Deus. E como eu falei, não há argumentos muito originais ali, mas a forma é original. E eu penso, e aí estou seguindo Quentin Skinner, que por sua vez está seguindo Wittgenstein, que a fala, que a escrita é também uma ação, né? A ideia de speech acts, né? A fala também é uma ação, a escrita também é uma ação. Quer dizer, quando Paine escreve um argumento que já está em Spinoza, mas de um jeito acessível, mas de um jeito claro, de um jeito fácil de entender, ele está fazendo uma coisa nova. Ele está inovando. Tá? O primeiro a perceber isso foi o Thompson, na formação da classe operária, no volume 1. O Thompson fala bastante sobre como esse texto, The Age of Reason, é a primeira vez que alguém escreve uma crítica à Bíblia de uma maneira que uma pessoa que tem pouca familiaridade com a leitura consegue entender. O filósofo Bertrand Russell, né, famoso filósofo, ele gosta bastante do Paine, ele é bastante entusiasta do Paine, e ele escreveu assim sobre The Age of Reason. The Age of Reason é o texto que tornou a pregação pela democracia feita numa linguagem democrática. Quer dizer, de fato, é um livro fácil de ler, é um livro acessível, é um livro que dialoga bastante com a própria linguagem bíblica. Então, quer dizer, o Paine percebeu ali, e essa coisa do Paine, dele fazer uma coisa acessível, dele fazer uma coisa para as pessoas lerem, dele ser o autor mais lido da época dele, obviamente tem a ver com a própria vida dele também. Tem a ver com o que ele leu, tem a ver com os meios que ele circulou, mas tem a ver com a trajetória do Paine. O Paine é um filósofo iluminista, mas ele está longe de ser um nobre, como Montesquieu, ele está longe de ser um burguês, como Voltaire, está longe de ser um gentleman. O Paine era alguém advindo da classe operária. Tá? O Paine era espartilheiro. E agora talvez tenha ficado mais claro por que o Harvey Kay gosta do Paine, né? Por que tantos marxistas gostam do Paine? Porque ele é um iluminista que veio da classe operária. Mas dá uma forçada de barra também, né, o Harvey Kay em relação ao Thomas Paine, né? Se a gente conversou sobre isso depois, né? Eu, sinceramente, acho que essa leitura do Paine como um esquerdista, como um proto-socialista, ou como um pai
como a gente falou na entrevista, né, do estado de bem-estar social, eu acho que é uma coisa um pouco forçada. Eu acho que você está pensando muito em apropriações do Paine, mas você está deixando de ler o Paine por ele próprio, né? Você não está lendo o Paine de acordo com a época dele. Né? A gente tem que tentar entender o autor nos seus próprios termos, né? Nós, como historiadores. E essa é a grande lição da escola metodológica contextualista. Você chamar o Paine de pai da social-democracia, o pai do liberalismo, o pai de qualquer coisa, isso não adiciona nenhum conhecimento sobre o Paine. Porque quando o Paine escreve, o Paine não falou, vou escrever esse texto aqui para criar a social-democracia, vou escrever esse texto aqui para daqui 200 anos o Suplicy, né, que é um grande entusiasta do Paine, né, o Suplicy traduziu obras do Paine, o Suplicy tem um quadro do Paine no escritório dele. Então vou escrever aqui para o Suplicy um dia usar e defender a renda cidadania me usando. O Paine não queria isso, porque não tinha como ele querer. Então a gente pode falar sobre as apropriações do Paine, as apropriações feitas em torno da obra, do pensamento, da figura do Thomas Paine. Mas o Thomas Paine, ele próprio, nos seus próprios termos, é outra coisa. Tá? Eu argumentei num dos meus artigos que se a gente fosse aproximar o Paine de alguém, ele, na sua linguagem, tem mais familiaridade, e aí eu estou usando um conceito do Wittgenstein, né, das familiaridades na história das ideias, ele tem mais familiaridade com os liberais. Os termos que ele usa de propriedade privada, de liberdade de expressão, estão mais próximos dos liberais. É claro que nós veríamos ele como um liberal talvez mais próximo à democracia. Tá? O Paine também é uma discordância com o Harvey Kay, porque o Paine, no final da vida, ele usa a palavra democrata. Ele se diz um democrata e um defensor da democracia. E até onde eu sei, claro que eu posso estar enganado, porque eu não li todas as coisas, mas até onde eu sei, durante a Revolução Francesa, são apenas 3 dentre as grandes figuras que usam a palavra democracia num sentido positivo, que são o Thomas Paine, o Robespierre e o bispo de Imola, né, o futuro Papa Pio. Tá? São os únicos 3 ali durante a época da Revolução Francesa, da época napoleônica. Claro, dentre as grandes figuras, dentre os grandes líderes, dentre os grandes políticos, são os únicos 3 a usarem a palavra democracia de um jeito positivo. Então, eu penso que a gente pode aproximar o Paine do liberalismo, embora, claro, a expressão liberalismo é da década de 1820. Então, Paine não se considerava um liberal porque não existia isso na época. Mas, bom, Paine morre poucas décadas antes do surgimento da autoconsciência liberal, vamos dizer assim. E a linguagem dele está mais próxima dos liberais. Mas um liberalismo mais democrático do que todos os outros. Então, Paine, de fato, ele defende o voto universal. Não está claro, para mim, eu acho que não, o Harvey Kay acha que sim, mas não está claro se ele defende o voto feminino. Tá? Eu acho que ele não defende diretamente, claramente, embora Nossa, mas claro que ele era um entusiasta. É possível cobrar uma resposta dessa do Paine? Porque a questão é, quem foi a grande defensora do voto feminino, pensando do ponto de vista das ideias, dos escritos, e não das ações? A grande defensora do voto feminino na época da Revolução Francesa foi a Mary Wollstonecraft. E a Mary Wollstonecraft era próxima do Paine, era amiga do Paine, e ela publica os direitos da mulher influenciada pelo Paine. Então, quer dizer, o Paine tinha contato direto, contato próximo, com pessoas que defendiam o voto feminino. Né? Então, nesse sentido, não é tão anacrônico assim cobrar. Ele tá promovendo textos que defendem o voto feminino. Né, naquele contexto. Não, e por isso que alguns eu entendo essa questão eu entendo essa questão da relação do Paine com os textos e com essas intelectuais, mas a questão é, de fato, era um problema, era uma questão ampla, ou acabava ficando só dentro de uns gatos pingados, de algumas pessoas só que comentavam sobre isso? Era, de fato, uma pauta ampla e universal? Sabe que na historiografia feminista da Revolução Francesa existe a gente fala que existem 2 correntes. Né? Existe o discurso da abertura, que é o caso da Lynn Hunt, por exemplo, e existe o discurso do fechamento, né? Que aí tem a Joan Scott. Lynn Hunt, só um parênteses, Lynn Hunt que iremos entrevistar, inclusive. E eu estou bastante ansioso, eu gosto muito do trabalho dela. Inclusive, nesse sentido, sou partidário da Lynn Hunt. A Lynn Hunt fala que, embora a Revolução Francesa não tenha garantido o voto feminino, tá? Não podemos dizer que ela é uma revolução antifeminina, porque, na verdade, ali são abertas muitas possibilidades. Então, um exemplo que ela dá são os jacobinos que vão justificar o porquê de não ter voto feminino. Quer dizer, e por que não tem, e eles justificam que não tem. Alguém que está ouvindo a gente pode falar, então, uma revolução contra o voto feminino.
A questão, ouvinte, você que está assistindo a gente, é que até então as mulheres eram excluídas do voto e ninguém justificava. Não precisava justificar por que eu vou excluir uma mulher. Tá? Era uma coisa óbvia, dada, como, por exemplo, a gente hoje é excluir um bebê. Ninguém fica explicando, ó, temos que excluir os bebês do voto, porque o bebê... Não, para a gente é óbvio que o bebê não tem maturidade intelectual para tomar decisões, portanto, ele não pode votar. Era isso que se pensava das mulheres até então. A mulher é um ser dependente do homem, é um ser inferior, enfim, tudo aquilo que vocês sabem bem, e, portanto, ela não pode votar. A gente não precisa explicar por que a gente não pode votar, como aquelas constituições brasileiras que às vezes não justificavam o porquê de escravizar pessoas negras, né? Enfim, agora, na Revolução Francesa, os líderes começam a ter que explicar o porquê que eu vou excluir as mulheres. E por quê? Porque está tendo na Revolução Francesa vários clubes de mulheres, várias sociedades, mulheres republicanas, sociedade, inclusive, foi fechada pelos jacobinos. Então, quer dizer, há ali, de fato, uma ampliação. E o Paine era muito próximo ao Nossa, fugiu o nome. Eu ia estar falando Benjamin Constant, mas não é o Benjamin Constant. Ele era muito próximo ao Condorcet. E o Condorcet, dentro da Revolução Francesa, foi ele sim um defensor dos direitos das mulheres. Tá? Inclusive, ele tem várias passagens interessantes, falando que, por exemplo, ele é um defensor da propriedade privada, o Condorcet, mas ele diz, isso já na Revolução Francesa, que a gente pode obrigar uma indústria a mudar de lugar se essa indústria estiver poluindo o meio ambiente demais, a ponto de prejudicar as pessoas que moram ali. Então, que a propriedade privada tem limites. Por exemplo, o meio ambiente. Claro que ele está pensando no meio ambiente em função das pessoas, né? Não a poluição em si, é diferente de hoje. Mas, de qualquer maneira, é por isso que eu sou favorável a essa ideia da Revolução Francesa como a ouverture, né? Como a abertura. Porque ali são abertas várias possibilidades. Então, esta questão está colocada, não como hoje, não dessa forma tão ampla quanto hoje, mas ela está começando a ser colocada. E, de fato, e aí eu concordo com você, é bizarro essa cobrança que as pessoas fazem, às vezes, com os personagens históricos. Paine, por que você não foi mais enfático na defesa do voto feminino? Se você patrocinava autoras que defendiam o voto feminino? Essa questão, né? De fato, ele sabia que ele não ia ter chance, já que ele não conseguiu nem aprovar o voto. Ele foi deputado na Revolução Francesa e ele não conseguiu nem aprovar o voto universal só para os homens. Que dirá que ele conseguiria aprovar o voto universal para as mulheres. Né? Então, assim, ele fez de tudo para o voto universal masculino, ele fez de tudo para garantir uma renda mínima a todos os cidadãos da França, ricos ou pobres, homens ou mulheres, nesse caso. E só que, quer dizer, a gente não pode cobrar dele algo que ele nunca conseguiria no contexto que ele vivia, com os métodos que ele adotava, né? Não, é muito complicado. De fato, às vezes eu vejo historiadores assim fazendo algumas cobranças surreais de discursos que você não pode cobrar de alguns personagens. Agora, pessoal que quiser entrar nesse lance da história das ideias, que quiser estudar um pouco mais sobre isso, história intelectual principalmente, fala aí, recomenda alguma coisa, pessoal. Qual é a cartilha aí, o que começar a ler, por onde começar a se debruçar, como olhar para isso? Então, vou fazer recomendação em dois sentidos, né? Primeiro, então, um manual, né? Um livro de história das ideias que eu li, terminei de ler anteontem. É um livro novo, tá? De um professor lá da Escócia, que é um cara que hoje estava sendo bastante lido nesse campo da história intelectual, que é o Richard Watmore, né? Fica, acho que o Ricardo, o que mais? Se a gente fosse traduzir literalmente. E o Richard é um ótimo historiador, o Watmore. Ele tem um texto que ele lançou faz pouquíssimo tempo, chamado O que é História Intelectual. Não tem em português, só tem em inglês, né? What is Intellectual History? Né? O que é a história intelectual. E aí lá ele faz, de fato, uma visão bem panorâmica da história intelectual, mostra os principais autores. E é justamente quando a gente fala em história das ideias, a gente costuma começar, embora talvez não sei se é o mais adequado, a gente poderia recuar mais, mas um dos começos comuns é justamente o Lovejoy, né? A grande cadeia do ser. Que ele tem uma visão, ele traz ali uma visão de história das ideias que hoje é considerada superada, que é aquela ideia de ideias unidade, né? De as grandes ideias chaves. Mas é claro, é um clássico, é um texto aí de 100 anos atrás, que dá o ponto de partida para essa discussão de história das ideias, né? O Lovejoy, ele cria o Jornal de História das Ideias nos Estados Unidos, é um jornal muito importante,
E, bom, e a história das ideias, ao longo do século XX, ela tem várias ramificações. Então, a gente pode pensar primeiro nos marxistas. Então, você tem os canadenses, eu acho que eles deram a grande contribuição. É curioso, né? Marxistas no Canadá, existe isso, existe. E no campo da história das ideias, eu acho que são eles, na Universidade de Toronto, que deram a grande contribuição para a interpretação marxista. Então, você tem o Harold Laski, né, o Laski, para quem quiser procurar, que ele tem um livro chamado Liberalismo Europeu. Só que melhor que o Laski foi o discípulo do Laski, professor da Universidade de Toronto, que é o Macpherson, que tem um texto dele, que tem em português, chamado A Teoria Política do Individualismo Possessivo, lançada pela editora Paz e Terra. Ali, nesse caso, a gente tem uma abordagem marxista da história das ideias. Então, isso no Canadá. Nos Estados Unidos, o Lovejoy. Agora, se a gente for para a Alemanha, isso aí o ouvinte, quem está assistindo e for da área de história, conhece bem, isso pegou bastante no Brasil, você tem na Alemanha a história dos conceitos, né? A história dos conceitos é toda uma escola importante alemã, isso culmina lá no dicionário de história dos conceitos na Alemanha, muito importante, né? Você tem o Otto Brunner, mas a gente tem a grande figura da história dos conceitos, muito lido no Brasil, que é o Koselleck, né? Aí num outro campo. Aí a gente pode ir, por exemplo, para a França. Na França, a gente vai ter duas coisas que eu posso citar. A gente pode citar os pós-estruturalistas, né? O Derrida, o Deleuze, o Foucault, a ideia de arqueologia do saber, que é importante. Aí alguns historiadores que trabalham a partir deles, né? Como Hayden White, também bastante lido no Brasil, como Lacapra, e esse tipo de coisa. Ainda na França, né? A gente tem aqueles liberais importantes, depois já numa virada que a França conhece, como François Furet, né? A gente tem a figura do Pierre Rosan Vallon, a ideia de uma história do político, né? Que ele fala que não é a história da política, que é uma história do político, né? Então aí você pode procurar o livro do Rosan Vallon, por uma história do político. Bom, a gente pode pensar ainda, né? Pegando alguém que é um cara que foi muito apropriado pela direita, embora eu acho que ele seja um autor que tem que ser lido, que é muito importante, embora eu discorde dele, que é o Léo Strauss, tá? Que é uma obra profunda. Ele tem análise sobre Spinoza, análise sobre Maquiavel. E no meu caso, para terminar essa recomendação de livros de história das ideias, eu sou muito simpático a nenhuma dessas. Claro que eu gosto, estudo todos esses que eu falei, são todos importantes, inteligentíssimos, mas eu sou mais simpático àquela tradição da escola de Cambridge, né? Que começa lá com Peter Laslett, com Collingwood, e a gente tem figuras hoje ainda vivas, né? Muito importantes, como é o caso do Quentin Skinner, né? Quem quiser um livro do Skinner fácil de ler e curto, que tem em português, A Liberdade antes do Liberalismo, mas ele tem também aqueles calamaços, né? As fundações do pensamento político moderno. Ele lançou agora há pouco tempo um livro sobre Shakespeare, né? Shakespeare e o Direito, que é sobre o livro dele, Forensics Shakespeare. Você tem o John Pocock, e aí até uma novidade, Jonathan, vai sair em breve, não sei quanto tempo vai demorar, mas já está feito, está sendo negociado, vai sair, se não me engano, pela editora da Federal Fluminense, o livro do Pocock, O Momento Maquiaveliano, em português, né? Vai sair, acredito, em pouco tempo, que é um Você clássico trabalhou na também. tradução? Foi o Modesto Florenzano, meu orientador, que trabalhou na tradução. Ele fez tradução faz tempo, e ele não conseguiu publicar por uma série de coisas. Fez tradução, acho que nos anos 90. E parece que agora, finalmente, ele vai conseguir publicar essa tradução, e muito legal, né? E, bom, e são esses autores, né? Tem o John Donne também, alguns outros autores importantes. Então, acho que esses autores que eu falei são os mestres aí, né? São os autores mais conhecidos, os cânones, para a gente pensar em história intelectual, história das ideias, e justamente é uma coisa que as pessoas confundem com filosofia, né? E até meus alunos, às vezes, eu termino uma aula lá na universidade, eles falam, professor, mas isso não é filosofia, né? E eu falei, não, vejo que é uma abordagem diferente, porque é uma abordagem que está considerando o tempo. E aí a gente volta para Thomas Paine, né? Para um historiador das ideias, não existe essa coisa de autor mais original ou menos original, né? Para a gente, todos os autores são originais, na medida que todos eles estão sempre escrevendo num contexto que é irreprodutível, né? Que nunca se repetirá. Ah, sim, com certeza. Daniel, eu infelizmente vou ter que me despedir de você. Por mim, eu ficaria mais umas 2 horas aqui só falando do Thomas Paine para depois falar de outras coisas. Mas o diretor do programa e o editor já iam estar assim, me xingando bastante no momento desse. Eu queria me despedir de você pedindo para que você deixasse um recado para os ouvintes, para o pessoal do YouTube, dizendo, eu acho que isso é importante, somente nesse momento que
nós estamos sendo sucateados, perdemos muitas bolsas, a pesquisa está sendo uma atitude até de resistência, mais do que um passo profissional. Então, eu ia pedir para você deixar seu recado do porquê que nós precisamos de história, por que nós precisamos dos historiadores. Bom, a pergunta é muito pertinente, é muito importante, porque eu vejo muita gente desanimada, né? Com a história, com os historiadores, com o conhecimento. E eu acho que não é esse o caso. Eu acho que a história, ela, ao mostrar que tudo mudou, ao mostrar as transformações, ao mostrar, acabei de falar que os contextos são irrepetíveis, né? Eu não acredito que a história se repete, eu acho que é muito pelo contrário. Não que não existam forças, não que não existam permanências, mas ao perceber as transformações que a sociedade já passou, as mudanças tão profundas que a sociedade já passou, isso dá para mim um sopro de esperança, né? Quer dizer, ao ver como tudo mudou, a história mostra que as coisas não são imutáveis, né? A história mostra que as coisas não têm uma essência única e pronta e a qual a gente não pode escapar. Pelo contrário, né? Ao estudar a história, a gente percebe, por meio das transformações, como o ser humano é um projeto aberto, né? Como a humanidade é um projeto aberto, tá? E mais do que isso, a história ela fornece para a gente um repertório crítico, né? Um repertório de uma observação crítica de todas as coisas, que de fato é um arcabouço que eu acho que nos ensina não a ser mais feliz, porque eu não acho que é esse o papel da história, mas a viver de maneira mais crítica, mais combativa. Então, eu acho que o conhecimento histórico, e não é à toa, como a gente falou também na nossa entrevista com Harvey Kay, não é à toa que tantas pessoas hoje querem acabar com a história. Hoje, como em outras épocas também, né? Querem acabar, tirar o financiamento do conhecimento histórico. Ora, porque elas sabem o potencial que a história tem de transformar a consciência, de transformar pessoas, e essas pessoas, por sua vez, transformarem a nossa própria existência concreta, a nossa própria existência real. Bom, queria agradecer pessoal do YouTube, pessoal da Rádio Antena Zero, quem teve a paciência de nos escutar aqui até o fim. Tem então essa minha página, História Pirata, @História Pirata no Instagram, História Pirata no Spotify. Já ia falar, fala das suas redes sociais aí para o pessoal te caçar. A minha rede pessoal, @Daniel Gomes de Carvalho, não tem nada demais. Eu tento não usar ela para trabalho, só coloco foto de bichinho, foto de viagem. Aí eu não sei se o pessoal vai querer. Mas eu tenho essa página História Pirata, com um amigo meu, Rafael Verdasca, lá da USP, de divulgação científica e história. Uma outra, Se Liga Nessa História, junto com a Ari Neto, com o Walter Sola e com todo um pessoal, que é aí até mais pensando em pessoas que estão no ensino médio, no ensino fundamental, mais voltada ainda para o ensino básico. História Pirata já é um projeto para pessoas mais velhas, esse tipo de coisa. Então, eu tenho esses dois trabalhos, tenho meu livro Filosofia para Mortais, e por aí, se alguém tiver interesse de buscar, de conhecer, eu estou aí nessas páginas, nesses lugares. E para quem quiser pagar um café para o Daniel, tem que esperar acabar a quarentena e ir para Brasília também. Daniel, muito obrigado, e obrigado vocês que nos acompanharam até agora. Quem está na rádio, até a próxima segunda-feira. Quem está no YouTube, não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo. Até a próxima.